Olá, nós agora vamos estudar a carta aos Coríntios. Nós vimos cartas aos Romanos, vimos cartas aos Gálatas, né? Vimos aí o fio condutor que eu chamo, tenho chamado aqui insistentemente de fio condutor, a teologia, a cristologia, a pneumatologia, a soteriologia, a crisiologia e por aí vai, né? Vários pontos importantes, né, que dialogam na carta aos Romanos, carta aos Gálatas, e vamos ver também na carta aos Coríntios, primeira e segunda aos Coríntios, estarão tratando também dessas questões. É bem verdade que agora vamos entrar tipo num campo meio minado, né? Porque tem outras questões. Se Romanos e Gálatas têm uma estrutura de um cunho muito mais teológico, a carta aos Coríntios tem essa mesma teologia, no entanto, tem questões mais do dia a dia, tem uma teologia mais de praxis, mais de prática, mais do dia a dia daquelas pessoas, né? Com seus problemas, suas questões, suas divergências, não muito diferentes da gente, né? Então, a carta aos Coríntios, ela realmente vai destoar um pouco aqui sobre essas questões mais práticas, essas questões que dizem respeito mais a esses pontos, né, que a gente está aqui se referindo. Então, a carta aos Coríntios é uma carta que traz aí um certo uma certa valorização de uma teologia mais prática, né, do dia a dia, de uma coisa mais de solução de problemas, poderíamos assim dizer. Então, mas de qualquer forma, estamos no mesmo âmbito das duas outras cartas, né, Romanos e Gálatas, entramos com 1ª e 2ª Coríntios, que também vai alinhar bem, vai dialogar bem com essas duas outras cartas, né? São cartas aí que tem um alinhamento teológico, aquilo que eu chamei de fio condutor, vai estar aqui também presente em Coríntios, só com esse destaque, né? Coríntios traz uma teologia também mais de chão, né? Uma teologia mais do dia a dia. Ei, vamos resolver as nossas picuinhas, né? Vamos resolver as nossas questões, nossas divergências, vamos resolver as nossas questões dietéticas, vamos resolver os nossos problemas mais internamente, né, em termos de comunidade. O que eu poderia já começar com vocês, e eu vou fazer isso já compartilhando com vocês aqui um pouco da tela sobre a carta aos Coríntios, eu já mostro aqui para vocês sobre o contexto, né? Escritas para a igreja em Corinto, uma comunidade dividida com diversos problemas morais e doutrinários, né? Então, a gente já parte desse pressuposto aí, né? Uma igreja com problemas, né? Eu não sei se parece com alguma que você conhece, né? Mas, de modo geral, qual a comunidade de fé que não tem problema, né? De várias ordens, né? Aqui eu coloco a ordem moral, a ordem que de fato se destaca no decorrer do estudo desta carta, tá bom? Mas são problemas muito comuns que a gente vê aqui. Então, ela ela tem, enquanto destinatário, aí são os cristãos que estão na cidade de Corinto. Vou falar um pouquinho sobre Corinto, já que eu abri aqui essa tela para vocês. Deixa eu explicar um pouquinho como que está a situação em Corinto, né? Corinto é uma cidade portuária. Na realidade, tem dois portos em Corinto, né? É uma cidade extremamente importante, é uma cidade cosmopolita, lá da Caia antiga, da Grécia, e ela, assim, se Atenas, que era uma das principais cidades da Caia, Atenas, era uma cidade da filosofia, era a cidade da cultura helênica e tudo mais, em contrapartida, a cidade de Corinto era uma cidade mais comercial, era uma cidade muito a presença desses dois portos favorecia demais o comércio, né? Tanto da região da própria Europa, como da Ásia também e da África, né? Então, você tem acesso fácil àquela região ali da Caia Antiga, da Grécia, que é a cidade de Corinto. Então, uma cidade portuária, uma cidade com um comércio muito forte.
e com gente lá, em função desse comércio, gente, né, que passava por lá com esse objetivo. Então, por ser uma cidade importante, e a mais importante da Acaia, mais do que a própria Atenas, a cidade de Corinto, então, ela atrai pessoas de tudo quanto é lugar. Então, por isso que a gente vai ver uma pluralidade de religiões, né, principalmente de cunho espiritualista, principalmente da Ásia, presente, da África também, presente ali na cidade de Corinto. Né? Algumas questões que a gente vai ver aqui nas próprias cartas. A primeira e segunda carta vai demonstrar muito bem esse contexto próprio do que está acontecendo culturalmente, comercialmente, politicamente dentro dessa cidade. Aliás, a gente sempre tem que considerar isso. A gente tem que considerar o contexto destas obras. A gente nunca pode esquecer isso. Eu nunca posso interpretar qualquer texto que eu leio sem considerar o destinatário, para quem que foi escrito, em que época foi escrito e qual o objetivo de escrever esta carta, como que é o contexto religioso da época, qual era o contexto político da época, o contexto social, o contexto cultural. É preciso considerar tudo isso, senão a gente faz uma interpretação indevida, né? Toma posse de um texto que não diz respeito a gente no primeiro momento. E a gente quer que no primeiro momento a carta aos Coríntios seja a carta aos crentes de Casimiro de Abreu, né? Eu não sei quem mora em Casimiro de Abreu, em Barra, como é chamado, né? Aos crentes cabofrienses. Não, essa carta foi escrita aos Coríntios, então diz respeito à cidade de Corinto. Isso numa primeira dimensão. É evidente que, no segundo momento, por obra e graça do Espírito Santo, essa carta chegou até a gente e a gente pode aproveitar, respeitando, né, respeitosamente, fazendo uma interpretação, considerando esses pontos importantes, que são esses contextos, é, contexto religioso, contexto cultural da cidade de Corinto. Então, a cidade de Corinto é uma cidade de muita importância. Agora, você tem lá judeus presentes, né? Já tem sido aqui uma fala constante quando a gente se refere às diásporas, que são os judeus dispersos, e ali na região da Caia, a gente tem ali em Corinto os judeus presentes ali naquela região. Essa cidade, ela resultou sim da obra de Paulo, mas não só de Paulo. Áquila e Priscila, esse casal que vieram de Roma, lembra? Na carta aos Romanos a gente falou sobre o decreto do imperador Cláudio, que expulsou muitos judeus, judeus cristãos da cidade de Roma, lá pelo final da década de 40, lá no finalzinho, né, em 49, esse decreto foi estipulado, né? E assim muitos judeus tiveram que sair da capital do império, lá de Roma. E esse casal, Áquila e Priscila, eles foram para a cidade de Corinto e ali eles já estavam trabalhando, evangelizando, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, Paulo aparece lá em Corinto. Paulo, ele saiu da região da Ásia, ele foi para Caia, primeiro ele foi para Tessalônica, depois de sair, na realidade, ele dá uma passada na Europa, na região de Filipos, né? A cidade de Filipos, bem ao sul da Europa, ele passa na cidade de Filipos, a primeira ida dele à Europa. De Filipos, ele desce para Tessalônica, que já é aí essa região da Acaia, e de Tessalônica ele vai para Atenas, e Atenas, Paulo, na sua segunda viagem missionária, não teve êxito na sua pregação em Atenas. De Atenas ele chega em Corinto. Lá em Atos, capítulo 18, tem toda essa narrativa que Lucas fala sobre a chegada de Paulo em Corinto. Ele encontra lá esse casal, Áquila e Priscila, que, por sinal, eles eram fazedores de tenda, tipo Paulo também, né? Paulo também, ele era um empreendedor, né? E ele trabalhava na fabricação de tendas. E ali em Corinto, Paulo vai conhecer, provavelmente numa ágora. Ágora é uma praça pública. Paulo vai conhecer esse casal e ali, falando de Cristo, eles vão se conhecer. Tem muita coisa em comum. Paulo talvez vai se apresentar a esse casal e ali cria ali um laço importante com Áquila e Priscila, e o evangelho então tende a se estender mais ainda, além de Áquila e Priscila, agora com a pregação do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Então, Paulo vai permanecer um tempo considerável em Corinto. De todas as cidades por onde Paulo passou, Corinto vai ser a cidade que mais tempo Paulo vai ficar. Olhem vocês, né?
ele vai ficar ali pelo menos 18 meses, né? 1 ano e 6 meses. Paulo ele vai se estabelecer na cidade de Corinto. Ele nunca ficou tanto tempo assim numa região, né? Então ele fica lá e ele trabalha, né? Ele não usa uma prerrogativa que é tão comum hoje, né? Dos dízimos, das ofertas. Não, ele tem o trabalho dele e ele vai dar conta das suas despesas pessoais com a fabricação de tendas nas águas, lá nas praças públicas, vendendo suas tendas, né? Fabricando suas tendas, assim como Áquila e Priscila também, né? Eles também são, são fabricantes de tendas. Então, vai ser um período longo, uma estadia longa de Paulo lá na cidade de Corinto. É engraçado, a gente já falou aqui sobre carta aos Romanos, que foi aqui nesse momento que Paulo, no momento posterior, já na sua terceira viagem missionária, quando Paulo volta a Corinto, que Paulo vai escrever carta aos Romanos. Então, de Corinto, Paulo escreve para Romanos, manda a carta aos Romanos. E Paulo vai escrever esta carta não de Corinto, né? Ele fica em Corinto, depois ele vai para Éfeso, né? Ele vai ter uma permanência também longa lá na cidade de Éfeso. E lá de Éfeso, basta atravessar o mar Egeu, ele atravessa o mar e chega onde hoje seria a Turquia, né? Da Grécia para a Turquia. E ele chega lá em Éfeso, e de lá de Éfeso que ele vai manter essas correspondências, né? Através dessas epístolas, cartas, com a cidade, com a comunidade de Corinto. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que Paulo tem para a gente aqui em 1 Coríntios. Eu trabalho com principais temas, né? Porque nosso tempo é reduzido, então eu vou apresentar a vocês alguns temas. Então vamos lá, o primeiro tema, unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, 13. Então temos aqui um problema de desavença, de divisão. Eu vou abrir aqui o texto, pego a minha Bíblia e vou ler o versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Então, confusão está formada, né? Uma igreja que Paulo conhecia todo mundo. Paulo agora está em Éfeso e ele recebe essa, essa comitiva, né, da igreja de Corinto, lá em Éfeso, trazendo para Paulo um relatório não muito legal sobre o que está acontecendo lá em termos de dissensões dentro da igreja. Tem o Apolo. Apolo, ele era um excelente orador, um homem inteligentíssimo. Apolo, ele se destacava com as suas homilias, com suas pregações, com seus ensinos, né? E algumas pessoas admiravam Apolo e começaram a se referir a Paulo como sua principal referência e destoando, né, dos outros, se afastando, formando um grupo em torno do Apolo. Outros se diziam que também era de Cefas, né? Cefas aqui provavelmente era Pedro, né? Então era um grupo também, não, eu sou de Pedro, não sei o quê. Então, aí, não, outros diziam assim, eu sou de Cristo, né? Então a divisão está pronta, né? Já está feita. Então você tem uma dissensão aí, vários grupos dentro de uma comunidade só, de uma igreja só. Então aí está aí a ponta de um iceberg aí para Paulo ter que resolver. Então esse é um tema muito pertinente, muito interessante, que Paulo vai trabalhar aqui em parte da sua carta, para tratar essas questões, dessas dissensões, dessas divisões, essa coisa aí problemática, que não é problema só de Corinto, não, é problema de qualquer comunidade. Tem esses que adoram
criar polêmicas, divisões, dissensões dentro da comunidade. Um segundo tema aqui que eu acho legal e coloquei para vocês aqui é o amor como o maior dom, que é 1 Coríntios 13, né? Primeira Coríntios 13. Aí vocês já sabem, né? Vocês conhecem esse texto é tudo de bom, mas eu vou ler aqui para vocês só o início, né? Olha só, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí vai, né? Todo o capítulo 13 aí é realmente um hino ao amor, é uma coisa realmente maravilhosa, ficou para a história, esse capítulo 13 da carta aos Coríntios, 1 Coríntios. Então, assim, é maravilhoso demais, porque o capítulo 12 que é o capítulo que antecede esse aqui, o capítulo 13, o capítulo 12 vai falar sobre os dons espirituais. E vai falar da importância dos dons espirituais, e de fato os dons são importantes, né? Paulo está dizendo isso, né? Mas olha só que coisa interessante, entre o capítulo 12 e o capítulo 13. Eu vou pegar aqui o último versículo do capítulo 12, que diz assim: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, tem algo que é muito bom, que é excelente. Os dons sem amor não vão, sabe? A coisa não rola. Tem que ter o amor, e esse amor não é uma coisa, eu quero ter amor, né? É uma coisa de dentro para fora, requer da gente o tempo todo manifestar, desde lá da carta aos Gálatas, né, o fruto do Espírito, ou seja, já está na gente, está presente na vida da gente, isso fica borbulhando dentro da. A gente destila isso nas nossas palavras, ações, atitudes. O amor, ele está presente na nossa vida. Então, não é uma coisa que agora eu quero amar. É muito mais que isso. Isso é provocante, me provoca todos os dias, é uma mudança de vida, a olhar o mundo, olhar a mim mesmo de uma forma diferente. É outra coisa, né? E Paulo, maestro que consegue preparar uma canção, um hino, né? Esse tema rímico, né? Esse tema de hino ao amor que é realmente surpreendente. A outra parte é a ressurreição dos mortos, está aqui, ressurreição dos mortos, 1 Coríntios 15, também é um outro tema muito interessante, muito importante. Então, temos aqui alguns temas que são importantes e que a gente realmente deve se aprofundar no estudo é, da carta aos Coríntios. Tá bom? Eu vou parar por aqui, porque eu ainda quero ter uma outra parte com vocês, que é a segunda carta aos Coríntios. Aí eu encerro a nossa aula de hoje, que é uma aula bem, bem densa aí. O pastor Rodrigo e o pastor Maurício, nas aulas anteriores, né? Ele já trabalhou algumas questões aí, e hoje estou complementando aí o que eles disseram, trabalhando isso daí, tá bom? Então, daqui a pouco mais, eu estou retornando agora, já vou voltar com a segunda carta aos Coríntios. Não vão embora, tá? Já estou voltando.